Cara, sinceramente, eu tava gostando muito do rumo que Jujutsu tava levando nessa reta final, sabe? Eu acho que o que a Gege tá fazendo pra vencer o Sukuna é realmente uma estratégia muito boa. Afinal, ele foi dito como o personagem mais forte da obra. Então, óbvio que precisariam de vários personagens pra vencer ele. E é isso que a Gege tá fazendo, colocando vários personagens pra enfrentar o Sukuna. Mas sinceramente eu acho que ela perdeu a mão se realmente o Gojo for ter voltado à vida. Quem conhece, pra quem sabe, eu fiz um vídeo de quando mais ou menos o Gojo morreu e que todo mundo tá falando que ele ia voltar e eu fui contra essa ideia. Eu até falei que eu gosto da ideia do Gojo tá morto e que, enfim, eu falei um monte de coisa naquele vídeo. Eu não sou lá o maior fã do Gojo, mas ele é um personagem interessante. Mas eu sentia que ele precisava sair da história. E que bom que ele saiu da história. Mas se ele voltar, talvez a Gege vai perder muito a mão. Tem um jeito dele voltar que eu realmente vá gostar, tá? Tem um jeito que, se ele voltar desse jeito que eu estou pensando, vai ser um desfecho bom pro personagem. Eu acho que vai ser algo legal. Mas, se ele voltar pra vencer o Sukuna, pra ajudar na batalha, pra derrotar, né, o Sukuna, eu acho que vai ser bem ruim e vai estragar toda a dinâmica que a Gege construiu nesses últimos 10 capítulos, ou talvez bem mais, que a luta do Sukuna com o povo da escola Jujutsu tá acontecendo aí. Eu acho que é bem mais que 10 capítulos, se duvidar. Eu trouxe algumas teorias do como eu acho que o Gojo voltou e quais delas eu acho que seria mais interessante para a história. E eu vou comentar um pouco delas aqui hoje, tá? A primeira teoria é ele voltar através de um pacto. Desde o início da obra é mostrado que pactos são realmente fortificadores, né? São meios que os feiticeiros usam para fortificar algo que eles querem fazer. Eles dão algo de valor e recebem algo de mais valor ainda. E caso eles não cumpram com o pacto ou algo diferente aconteça, talvez ali eles vão ter ali uma desvantagem, uma vantagem, vão perder alguma coisa. Um exemplo disso é a Miwa, que sacrificou toda a sua jornada como espadachim para conseguir vencer o Kenjaku, né? Mas infelizmente não foi o suficiente. E outro exemplo também é o próprio Sukuna, que tá desde o início da luta usando vários e vários pactos para conseguir enfrentar os alunos da escola Jujutsu, né, e conseguir ali, talvez, se sair por cima desse pessoal. Mas o que eu acho que seria bem interessante seria, antes que o Gojo tivesse morrido pro corte que corta o mundo, ele ter percebido que algo iria acontecer e ter feito um pacto para conseguir sair vivo dessa situação, talvez sacrificando um olho ou um Mukagen ou as duas técnicas. Por que eu acho que seria um jeito interessante do Gojo voltar à vida usando o pacto? Por quê? A amarra central do personagem é ele ser o mais forte. O que define o estopo do personagem, se assim a gente pode dizer, né? O que faz o personagem ser o Gojo, o que faz o Gojo ser o Gojo, é que ele era o mais forte. E isso é como se fosse uma maldição para ele. Isso é como se fosse algo que prendesse ele, que fazesse ele ser diferente dos demais ali do mundo. Se ele voltasse como um mero humano, ou talvez só como um usuário de Jujutsu básico, entre aspas, seria algo interessante. Ele não ajudaria efetivamente na luta contra o Sukuna, porque o poder dele seria reduzido extremamente, tá ligado? Mas ele serviria como distração, talvez, pro Sukuna. O Sukuna veria o Gojo ali novamente, sentiria que é o Gojo, não perceberia, ou talvez até perceberia que o Gojo tá enfraquecido por causa de algum pacto que ele fez, de algo que aconteceu, e nessa distração ele seria lambrado na porrada pelo Itadori e pelo Todo, tá ligado? Possivelmente é isso que vai acontecer. Eu acho que é a teoria mais viável das que eu trouxe aqui, mas não é nem a que eu mais gosto, tá? A última teoria eu gosto mais, eu acho mais interessante e seria bem legal se isso acontecesse. Mas a segunda teoria que eu tenho para talvez essa volta do Gojo seria que não é o Gojo. Simplesmente não é o Gojo, sabe? Tem alguns personagens em mente aqui que podem estar substituindo o Gojo nessa cena. Um é o Hajime. Afinal, o termo que o Sukuna usa
né, de denominar aquele que apareceu no campo de batalha como o Fantasma, foi usado primeiramente com o Hajime, antes da morte dele. Então talvez seja o Hajime. Afinal, ele estava na sua técnica de Demônio do Âmbar, e aquela habilidade dele traz muitos benefícios para eles. Um desses benefícios pode ser uma alta regeneração, tá ligado? Acima da média, nível Hakari ou até acima disso, que permitiu que ele não morresse. Ou ele fez algum pacto também. Enfim, pode ser o Hajime. Ou outro personagem que eu acho mais interessante, o Yuta. A gente sabe que a técnica do Yuji é só copiar. E nada impede dele ter copiado as técnicas do Gojo. Afinal, ele copia técnicas sem precisar de nada. Ele só precisa copiar. Então, assim, nada impede que ele tenha copiado possivelmente o vermelho, o roxo e o azul do Gojo. E possivelmente deve estar usando algumas dessas técnicas em direção ao Sukuna. E pelo Sukuna estar enfraquecido e estar muito debilitado, principalmente ali na questão do cérebro dele, que está realmente muito, muito debilitado por causa da luta do Gojo, da luta do Hajime, da luta de todos os outros feiticeiros. Ele está entrando já em um modo de sobrevivência, a gente pode dizer. Ele está delirando. Talvez o que está vindo na direção dele seja só o Yuta usando alguma habilidade do Gojo, e por ele estar tão cansado, no caso o Sukuna estar tão cansado, ele está confundindo o Yuta com o próprio Gojo. Afinal, eles dois são parentes, distantes, mas são parentes. Talvez o Sukuna consiga rastrear de alguma maneira o Jujutsu, né, que passa tanto pelo corpo do Yuta, tanto pelo corpo do Gojo, e ver que são Jujutsus, né, são energia amaldiçoadas parecidas. Mas por ele estar tão debilitado, ele confundiu essas energias amaldiçoadas e acha que é o Gojo, mas na verdade é o Yuta, preparando um vermelho, preparando um roxo, preparando um azul, ou usando os 6 olhos do Gojo, mesmo eu achando que não tem como isso acontecer, porque os 6 olhos eu acho que não é uma técnica copiável. Mesmo o Yuta copiando qualquer coisa, eu acho que ele não consiga copiar os 6 olhos, mas enfim, essa é outra teoria. Pode ser só outro personagem, não o Gojo. Pode ser o Hajime, já que o termo utilizado pelo Sukuna é o mesmo, ou pode ser o Yuta copiando alguma técnica do Gojo. A teoria que eu acho mais interessante, e a última desse vídeo, esse vídeo vai ser bem curtinho, tá? É a teoria que possa ser o próprio Yuji. A gente sabe que desde o início da obra, o Yuji vem mostrando alguma habilidade que faça seus inimigos terem visões e enlouquecerem enquanto estão enfrentando o próprio Yuji. Foi assim com o Todou, foi assim com o Choso e foi assim com o Mahito. Vamos lá. O que eu acho que possa ser essa habilidade? Eu não acho que vai ser outra técnica inata. Afinal, o Yuji já tá com 2 técnicas inatas, e se ele tiver mais uma terceira, o cara vai ser, meu irmão, o feiticeiro mais roubado da atualidade, né? O cara dá 10 Black Flash, tem 2 técnicas inatas e é invencível. Não tem como, tá ligado? O invencível mentalmente, porque ninguém derruba o mental do Yuji. Então, ele é o feiticeiro mais forte da atualidade, a gente pode dizer assim. Óbvio que eu não acho que vai ser uma terceira técnica inata, eu acho que vai ser um efeito de uma técnica inata que ele já tem, que é a dominação do sangue. A gente sabe que ele tinha essa técnica inata, mas que ele não sabia usar, e agora ele aprendeu lá com treinamento com o Choso e o Noritoshi. Então, o que eu acho que vai ser essa técnica inata? A gente sabe que quem entra em contato com o sangue de um usuário de dominação de sangue tem algum efeito colateral, né? O sangue de um dominador de sangue que entra em contato com outras pessoas funciona como veneno. Funciona como veneno. Mas e se, no caso do Yuji, funcionar como um alucinógeno? Algo que faça os seus inimigos verem algo que realmente não está acontecendo, sabe? Porque se a gente for parar para pensar, todas as vezes que os inimigos do Yuji começam a ter visões sobre algo que não aconteceu, foi depois de uma prolongada luta que existiu contato de sangue. Primeiramente com o Todo, eles bateram a cabeça e com certeza teve contato de sangue ali, é tanto que o Yuji está com sangramento na testa.
com o Choso. A luta foi prolongada muito e vários dos golpes do Choso são cortantes e nesses cortes possa ter tido havido, né, uma troca de sangue. E aí você pode contestar a minha teoria falando que eles dois são irmãos e que sangues iguais não tem esse efeito, mas a gente tem que lembrar que eles são irmãos muito, muito separados. O Choso tem no mínimo aí 100 anos antes, né, do Itadori aparecer. Então, assim, o sangue deles pode estar já bem diluído nessa questão parental, né? E talvez ser um sangue completamente diferente. Contato também. E o Itadori é mais da família do Sukuna do que do próprio Noritoshi, no caso o Kenjaku. Afinal, o Kenjaku fez experimentos com o Itadori, modificando o corpo dele, né, usando lá um dos dedos do Sukuna. Foi dito isso em algum momento da obra, eu acho que nos últimos capítulos, aí nos últimos 3, mais ou menos, capítulos, foi dito que o último dedo do Sukuna tá no Itadori desde sempre. Então foi por isso que o Itadori tem uma predisposição ali na questão de aguentar usar o poder do Sukuna e tal, enfim. A gente precisa de mais confirmações sobre isso, mas é quase certeza, se eu não me engano, foi dito isso na obra. Mas enfim, é tanto que fazem teorias, né, que o Itadori e o Sukuna são tio e sobrinho. Enfim. E obviamente o último que enfrentou o Itadori e teve alucinações foi o Mahito. Então, assim, possivelmente o efeito da técnica de sangue do Itadori é fazer alucinações, é fazer com que seus inimigos delirem. Então, assim, possivelmente o último alvo dessa técnica, o último não, mas o novo alvo dessa técnica de envenenamento e delírio a partir do sangue é o Sukuna, né? Então, assim, seria bem interessante. Na minha opinião, essa é a melhor teoria. Na minha opinião, a que eu quero que seja, que eu quero que aconteça, é essa. Que é só um poder do Itadori, que tá fazendo o Gojo não, o que tá fazendo o Sukuna ver o Gojo ali na frente dele, tá fazendo o Sukuna delirar. Seria bem interessante, explicaria do porquê todo inimigo do Itadori delira e... Enfim, é isso o vídeo, espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal, clica em alguma coisa que tá aparecendo na tela, vai assistir outra coisa aí, assiste esse vídeo aqui que eu acho foda. Esse vídeo aqui é a bala, você vai gostar dele. Enfim, tamo junto, valeu.